Pessoal, vamos então primeiro à análise do Cristiano Oliveira do canal Mundo na Bola sobre o atacante Juninho Escarabag do Azerbaijão, que o Flamengo contratou, já está no Rio de Janeiro. Como joga? Diga lá, Cristiano. Fala, Mauro, tudo bem? Obrigado pelo convite. Espero ajudar a contribuir na discussão sobre o Juninho. O Juninho é um atacante de 28 anos, 1,79, que atua no Karabakh do Azerbaijão. Mas antes de falar sobre o Juninho, eu gostaria de falar nos contextos onde ele está inserido. O primeiro contexto é do Flamengo. O Flamengo trocou de presidente, hoje tem um diretor de futebol, que é o José Boto, português, e o José Boto, por prática, contrata muito mais pelo perfil e característica do que necessariamente pelo nome. E essa contratação do Juninho, não só por ser a primeira, mas por ser uma contratação desse estilo, ela é uma contratação impactante, na minha opinião. Porque é uma contratação que denota aquilo que o Boto vinha dizendo há um tempo atrás. Né? Uma contratação não para agradar a mídia ou torcida, mas para ser o que o Flamengo precisa, ser o que o Flamengo deseja. O contexto do Juninho no Flamengo é um contexto complexo, porque o Juninho vem com uma ala da torcida com um certo furor, uma certa histeria por conta da sua contratação, alegando que ele não tem nível para jogar no Flamengo, por atuar no Azerbaijão, que de certa forma é justo, a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre essa contextualização, mas o Juninho também vem depois da saída do grande ídolo dessa geração, que é o Gabriel Barbosa. Então, sai o Gabriel, entra o Juninho e parte da torcida que gosta do Gabriel, até os que não gostam também, mas entendiam o Gabriel como um jogador de um grande nível, ficam chateados com essa, em tese, reposição. O outro contexto que eu queria falar é sobre o contexto da Liga Misli, né, da Misli Premier League, que é a liga onde joga o Karabakh. A liga tem 10 times, o Karabakh foi campeão em 9 das 10 últimas oportunidades, ou seja, o Karabakh é um time dominante lá, tem mais de 65% de posse de bola nos últimos anos, é um time extremamente dominante. E isso acaba por derrubar uma das falácias ditas sobre o Juninho, que o Juninho é um atacante que só sabe jogar em transição, só sabe jogar com a zaga correndo atrás dele, que é um jogador que não consegue trabalhar com um time dominante, que é, inclusive, o cenário que ele vai enfrentar no Flamengo, né? Ele vai encontrar, no Flamengo, que vai enfrentar times fechados, o Flamengo vai dominar as ações, vai ter mais posse de bola, vai ditar as ações do jogo, e o Juninho vai precisar ter performance nesse contexto. E isso o Juninho sabe fazer, porque na Liga do Azerbaijão, na Liga Azeri, já é assim. O time do Juninho já domina as ações e é campeão com certa dominância há anos. E agora falando do Juninho atuando contra times melhores. Primeiro vamos falar de onde o Juninho estava antes de chegar no Karabakh, que é o Chaves, em Portugal. Lá o Juninho atuou contra Benfica, contra Porto, contra Sporting, contra o Braga. Depois ele vai para o Karabakh e atua contra Lyon, contra Ajax, contra Tottenham e atua também contra o Leverkusen. É um jogo que a gente vai comentar mais para frente. Então, há um recorte de jogos muito bons do Juninho para que a gente avalie. No caso, a gente não precisa ficar só preso aos jogos do campeonato do Azerbaijão, que realmente tem um nível aquém, mas a gente pode considerar os jogos, as atuações do Juninho contra times melhores, contra times da Europa League. Esses jogos, o Juninho foi bem. Teve muitos jogos onde o Juninho foi bem. O Juninho foi bem contra o Leverkusen e o Juninho foi bem contra o Braga, por exemplo. Então, a gente precisa contextualizar esses jogos, fazer esse disclaimer. E agora, falando das características do Juninho, existem características que me chamam a atenção neste atleta. Uma é a finalização precisa dele. Pelo Karabakh foram 81 jogos, com 41 gols e 14 assistências, 55 participações em gol. São 7 gols com a perna esquerda e 3 gols de cabeça. Não tem muitas dificuldades para marcar com a perna no dominante dele, que é a perna esquerda. O Juninho chuta bem com a perna esquerda também, porém atua preferencialmente com a direita, e ele não é um exímio cabeceador, mas é um cara que joga bem de cabeça. Se a bola vier para ele testar, ele vai fazer um gesto técnico correto, vai cabecear uma bola. Ele é um jogador que, nesse fundamento, ele faz o necessário
para que a jogada se desenrole. Não é um exímio cabeceador, mas consegue finalizar bem a bola. O Juninho tem uma característica que também é importante e é imponente. É o drible dele e a característica dele importante de ser um driblador no 1 contra 1. Ele é um cara que tem uma habilidade de drible que pode agregar na quebra de linhas, especialmente contra equipes mais fechadas, que é o que o Flamengo vai enfrentar em muitos jogos nos campeonatos onde ele vai atuar. O Juninho também é um cara polivalente. O Juninho atuava muito, quando atuava no Brasil ou atuou em Portugal, atuou muito pelos lados, né? Pelo lado esquerdo, como ponto esquerdo. Mas ele também pode atuar como segundo atacante e no Cuiabá ele tem atuado mais como um atacante de mobilidade, sendo o homem do comando de ataque. O Juninho, inclusive, pode atuar com Pedro quando este retornar. A movimentação do Juninho também me chama a atenção, porque ele explora bem os espaços entre os defensores, ele oferece opções de passe, inclusive muitas defesas se abrem quando o Juninho pega na bola, porque os defensores são obrigados a marcá-lo ou a correr para trás, isso acaba gerando novos espaços para companheiros, né? O futebol é cobertor curto. Outra característica do Juninho que é muito importante, e para mim é também uma característica que faz com que o Flamengo vá buscar o Juninho, na minha opinião, é a eficiência dele na pressão, na marcação alta e também na saída de bola do adversário. Ele também rouba bolas importantes executando pressão, então é um atacante muito bom no salto de pressão. Ele percebe que precisa saltar, salta e muitas vezes rouba a bola. Nesse roubo de bola, existem lances que podem levar a perigo. Há características do Juninho que são intrínsecas para mim. Uma delas, a gente já comentou, que é essa capacidade dele de driblar, de saltar a pressão, e a outra é a capacidade dele de ser inteligente taticamente. O Juninho é muito inteligente taticamente. Ele é um jogador que identifica e explora vantagens sobre os adversários. E aqui eu vou falar sobre alguns exemplos de situações práticas que aconteceram na Europa League. Tá? Vantagem física. Quando o Juninho explora a desvantagem do Dragostin em relação a ele. Né? Ele leve e veloz e o Dragostin pesado e lento. O Dragostin um zagueiro. Né? No jogo contra o Tottenham, o Dragostin foi expulso porque a bola é recuada para o Dragostin calcula mal como vai pegar a bola, o Juninho passa à frente, o Dragostin é obrigado a segurar o Juninho, fazer a falta, e por isso ele era o último homem e foi expulso desse jogo contra o Tottenham pela Europa League. O outro exemplo de vantagem que o Juninho explora muito bem é a vantagem de posicionamento. Ele sabe tomar vantagem da sua posição. Um exemplo disso foi o jogo contra o Braga, onde ele faz o terceiro gol do Cuiabá. Ele percebe que a defesa precisa saltar, então ele espera a defesa saltar, faz a diagonal, né, faz o facão por dentro da defesa e recebe a bola do companheiro e marca o gol. Inclusive o gol naquela ocasião foi até checado porque foi milimétrico. A outra vantagem que o Juninho sabe aproveitar é a vantagem tática. Ele sabe perceber quando as defesas estão desarrumadas, sobretudo em transição. Então, contra o Bayern, ele fez muito isso, contra o Leverkusen. Ele percebe que o time do Leverkusen está desarrumado, percebe o espaço que existe entre o zagueiro e o lateral direito e explora isso. Explora isso em dois momentos. Né? O primeiro momento de um dos jogos, ele dá uma assistência e depois faz um gol, e no segundo jogo ele faz praticamente a mesma coisa, só que nas costas dos volantes. Então o Juninho é um jogador que explora muito bem, né? Gere muito bem as vantagens que ele tem com relação aos adversários, tanto física, quanto posicionais, quanto táticas. Então, por que o Juninho? Porque ele é um jogador que tem todas essas valências que a gente observou aqui. Eu fui ver um recorte de jogos grande do Juninho, eu vi mais de 10 jogos dele, e tanto em jogos onde o time dele era dominante, quanto em jogos onde o time dele era o azarão, né, era o underdog, era o time que precisava ali se defender, ele foi um jogador importante. E ele foi um jogador importante nas ações do time no que tange o ataque. A gente pode falar de coisas que não são mensuráveis em números, por exemplo, como a capacidade do Juninho de apontar as jogadas, né, de ser uma espécie de líder tático. Observando os jogos, dá para perceber que ele está sempre apontando para onde a jogada vai sair. Aí as jogadas se desenrolam e ele consegue aproveitar o melhor das jogadas no acompanhamento delas.
Então, por que o Flamengo está buscando o Juninho? Por todas essas características que a gente analisou. Ele pode não ser o craque que muita gente estava esperando, mas é um jogador útil para o modelo de jogo do Felipe Luiz. Alguém que sabe fazer gol, alguém que sabe jogar nos entrelinhas e também sabe fazer as diagonais. E é um cara muito, mas muito importante pressionando o adversário. Para o Felipe Luiz, para o modelo de jogo, para aquilo que o Flamengo preconiza com o Felipe Luiz, vai ser muito importante ter um cara como o Juninho. Muito obrigado ao Cristiano Oliveira. Faça a sua inscrição no canal Mundo na Bola. É o canal do Fabrício Kika, o homem que mais entende de estádios de futebol nesse hemisfério, digamos assim. Ele que mora lá na Nova Zelândia, mas é rubro-negro e brasileiro. E o cara conhece demais. Mas não é só isso não. Você encontra muito conteúdo bacana no canal Mundo da Bola, não só sobre estádios, mas também sobre bola rolando, características dos jogadores, debates. É um canal muito legal. Nosso amigo Fabrício Kika, o nosso amigo também Cristiano Oliveira, brilhando no canal Mundo na Bola. Ele trouxe essa detalhada análise do Juninho para você. Agora vamos falar um pouco do Jorginho, né? O Jorginho, jogador que o Flamengo tem interesse em contratar. Bem, todo mundo que acompanha o futebol sabe de quem se trata. O Jorginho é um jogador importante do futebol internacional. É um jogador que está no Arsenal, né? Ele passou pelo Chelsea antes, pelo Napoli, surgiu lá no Verona e virou cidadão italiano, joga na seleção da Itália, um jogador que tem uma carreira internacional brilhante. E ele hoje não é titular no Arsenal, mas ainda tem jogado bastante. Confira aí os números dele na temporada, são 18 jogos. Pela Champions League, 3, tá? Ele não foi titular na Champions League. Na Copa da Liga, 4 partidas, titular em 3 delas. Na Copa da Inglaterra, agora nesse final de semana, o primeiro e único jogo até agora do Arsenal nessa competição, um jogo, ele veio do banco também. E na Premier League ele participou de 10 partidas, 6 delas como titular na equipe dos Gunners, o time do meu amigo João Castelo Branco, e também é o time do Zé Trajano, diga-se de passagem, lá na Inglaterra ele torce pelo Arsenal. E ainda, você está vendo aí na tela os números dele, e eu passo aqui algumas estatísticas do SofaScore na Premier League nessa temporada, nesses 10 jogos que fez, 6 como titular. O Jorginho, ele pega muito na bola, a bola passa muito no pé dele, é um jogador de passe muito qualificado, foram 47 minutos em média por jogo, tá? Ou seja, metade das partidas, né? Ele participou, na média, aí, pelo tempo em que esteve em campo, né? E ainda assim, né, ele teve uma média de 35,7, praticamente 36 ações com a bola. Então, assim, a cada minuto em que o Jorginho esteve em campo, a bola passou pelo pé dele pelo menos uma vez. Ele tem meia interceptação em média por jogo, um desarme por jogo, e bolas recuperadas 3,7, quase 4 bolas recuperadas por jogo. Tá? Veja que não é desarme, ou seja, a recuperação de posse de bola. O Jorginho não é um meio-campista, um pitbull. Ele é um cara com uma chamada leitura de jogo, um cara que entende muito bem o que está acontecendo e é muito bom no bloqueio da linha de passe do adversário para interceptar o passe qualificado, sair jogando. Tem um histórico de lesões mínimo, nunca sofreu uma grande contusão. A grande questão que eu discuto, até escrevi sobre isso no meu blog no All Sport, é que o Jorginho completou, no dia 20 de dezembro, 33 anos. Então, o Flamengo estaria disposto a assinar por 3 temporadas. E aí, iria até 36. Acho sempre muito arriscado. Falei isso sobre Bruno Henrique, falei isso recentemente sobre Oscar no São Paulo e vale, evidentemente, também para o Jorginho. Por um outro lado, valendo também para o Oscar e agora para o Jorginho. Se você, no caso do Jorginho, mais ainda, que ele tem contrato com o Arsenal até o meio do ano, para convencer o jogador a deixar esse contrato, antecipar sua saída e vir para o Brasil, evidentemente ele vai querer uma compensação, ou seja, um contrato mais longo que lhe garanta emprego, digamos assim, e um bom salário por esse tempo todo. Mas você não sabe quando vai ser o fim da carreira ou o ocaso do jogador de futebol, a hora que ele não vai conseguir mais render. E por 3 anos, começando com 33, é sempre um risco. Enfim, mas o Flamengo está disposto a corrê-lo, a contar com o Jorginho. Tecnicamente eu não discuto. Como não discuto o Oscar, acho que vai também render muito no São Paulo quando entrar em forma. O Jorginho menos ainda porque ele está jogando no Arsenal, na Premier League. O jogo intensidade mais do que lá, ele joga lá. Claro que ele perdeu o terreno, porque já vai ficando veterano, outros jogadores vão ganhando espaço, mas ainda assim sendo bem utilizado, jogando com uma certa frequência e com números bem interessantes, como você viu aí, como eu relatei para você os números do SofaScore. Vejamos aí como vai ser a situação do Jorginho, se o Flamengo vai contar com ele ou não, e o Juninho, né, em campo, o que poderá fazer esse jogador desconhecido do público brasileiro, mas um jogador que chega com boas referências. Vejamos se vai conseguir colocar em prática tudo isso no Flamengo, mas o torcedor tem que ter paciência, adaptação, também vai ter um período
Não adianta esperar que o cara chegue já arrebentando. O torcedor precisa aprender. Já tivemos aí vários exemplos aqui no futebol brasileiro, no Flamengo, então, de atletas que chegam, demoram a engrenar e quando engrenam, todo mundo acha ótimo, mas antes o cara era bagre, essa coisa da precipitação.